Não obstante, eu quero oferecer o que eu chamei de esboço de uma antropologia filosófica rickeriana. E como vocês podem ver, né, eu trabalho aqui influenciado por algumas influências, né, como vai dar para ver. A palavra esboço, como eu vou tentar falar na sequência, eu uso ela no mesmo sentido que o Sartre usa num texto chamado Esboço para uma Teoria das Emoções. E uma outra coisa que não tem como contornar são as contribuições do professor Moratala, né? Que tem uma perspectiva bastante sólida já sobre o assunto antropologia filosófica rickeriana. Então, seria irresponsável simplesmente passar ao largo das considerações do professor Moratala. Dito isso, vamos novamente fazer uma recapitulação, né? Essa é a hora em que eu peço para vocês renovarem o aluguel por mais uma tarde, né, dessa chave de leitura da história da metafísica na qual eu venho trabalhando. Ela é uma chave de leitura, ela é, como gosta de dizer a professora Alexandra Tedesco, que está aqui ouvindo compulsoriamente, né, ela é uma operação de enquadramento. Né? Eu estabeleço algumas premissas e, se elas forem plausíveis, elas nos ajudam a ver algumas coisas. Né? Qual é essa operação de enquadramento? Né? A de que requer e algumas características muito gerais de sua filosofia, em especial em tudo aquilo que ele vem escrevendo mais ou menos desde os anos 80, escreveu mais ou menos desde os anos 80, fica mais fácil de ser compreendido se analisado à luz do tema crise da metafísica. Né? Então, no primeiro encontro, eu tentei sugerir com alguma ênfase que as coisas foram muito parecidas de Platão até mais ou menos Heidegger e Sartre. Por mais escandalosa que seja essa tese, né, ela parte da ideia de que fazer filosofia era mais ou menos a mesma coisa para Platão e para Sartre, e para esse monte de gente que tem entre esses dois. Né? Tratava-se, em último caso, de desdobrar consequências de algumas intuições muito fortes sobre a natureza das coisas, a natureza da realidade. E, por essa razão, por 2000 anos, por 25 séculos, a metafísica foi a disciplina que ocupou o lugar de filosofia primeira. Então, eu coloco essa questão, assim, né? Se já no século XIX a gente tem ali, né, filósofos que têm a sua desconfiança com a metafísica, né, como, por exemplo, Nietzsche, Marx, todos os pensadores que saem do esteio propriamente filosófico e vão vão se abrigar na marquise das ciências empíricas. Se tudo isso está acontecendo, no século XX, a gente tem assim, uma espécie de último suspiro na tradição metafísica dentro da fenomenologia, do existencialismo, etc. Né? Todavia, né, nesse início de século, o Heidegger sugere, né, Heidegger lê Nietzsche e diz assim, não é possível fugir dessa consequência. Nós estamos vivendo há 25 séculos num processo crescente de niilismo, né? Então, pensem bem, né? O Heidegger, se a gente às vezes olha para as últimas décadas do pensamento filosófico e pensa, poxa, as coisas poderiam ter tomado outro caminho, né? O Heidegger olha para Platão e pensa, não, as coisas poderiam ter tomado outro caminho, né? Ele faz uma reavaliação de 25 séculos. Ele vê uma causalidade, um vínculo muito íntimo entre metafísica e niilismo. Então, para pensar filosoficamente de um modo que nós não façamos mais do que dar uma nova roupagem para o niilismo, é preciso pensar num outro enquadramento. Talvez antimetafísico, pós-metafísico, menos metafísico, não sei. Esse é um debate que participa desde o início, do qual participa desde o início a tradição hermenêutica. Né?
A hermenêutica, ela não teria nascido se não tivesse entrado em crise o prestígio da metafísica lá com Hegel, né? Então, Dilthey não teria pensado no problema da interpretação, no problema da história, se o modelo hegeliano não tivesse caído em descrédito, né? Se Hegel não tivesse perdido prestígio. Então, eu coloquei ali, se metafísica, então niilismo, né? Uma condicional lógica, assim. Porém, se hermenêutica, qual ontologia? Estou recapitulando a pergunta que intitula o último estudo, deu si mesmo como outro, né? O que eu tentei deixar sugerido e hoje eu vou tentar mostrar é que essa ontologia, do jeito que o Ricoeur faz, ela não tem a pretensão de ser sistemática, ela não é uma doutrina total da realidade, como a gente encontra, sei lá, em Spinoza, em Schopenhauer, não é nada parecido com isso. Não obstante, sobre alguns temas, Ricoeur fala muito, muito bem, fala o suficiente para que a gente possa dizer, não, aqui a gente tem uma ontologia regional, a gente tem uma boa teoria sobre esse domínio de seres. E talvez os seres dos quais, os entes dos quais o Ricoeur tenha falado com mais competência, sejam os entes humanos, os seres humanos. Talvez, no quadro geral de uma ontologia, a ontologia do ser humano, ou seja, a antropologia, seja um dos temas mais bem acabados, com aspas, né? Porque a gente vai ver que o inacabamento tem muita importância para a antropologia riqueriana. Talvez a antropologia filosófica de Ricoeur seja um dos negócios mais bem acabados do seu pensamento. E aí, repito aquela pergunta que a gente se fez. Tá, mas isso pode ser uma filosofia primeira? Primeiro, não é uma teoria sobre o ser. Não sendo uma teoria sobre o ser, não tem a pretensão de ser um discurso sobre a totalidade. Como é que a antropologia filosófica vai ser uma filosofia primeira? Né? Caso possa. Ainda à guisa de recapitulação. Por que eu... Desculpem. Por que eu falei... tentando tornar agora um pouco mais claro, fazer um zoom out, por que eu achei que tem alguma coisa tão importante nos 4 primeiros estudos de si mesmo como um outro? Um dos grandes problemas, pelo menos de Descartes até Sartre, ou seja, do início da filosofia moderna até o final dos clássicos da contemporânea, é a divisão da realidade em sujeito e objeto, né? Dentre os diversos dualismos que nos assombram desde a antiguidade, na modernidade, um deles ganha proeminência e meio que drena todos os outros, que é o dualismo entre sujeito e objeto. Isso é um pouco aterrorizante do ponto de vista existencial. Por quê? Porque se só há sujeitos e objetos, se só há 2 tipos de entes, sujeitos e objetos, diante dos sujeitos, tudo o mais é objeto, inclusive outro sujeito e o próprio sujeito. Isso é, digamos assim, isso é o tipo de consequência trágica que aparece, assim, trágica talvez não seja a palavra correta, né? O Aloysio está aí hoje, é melhor ter muito cuidado no uso dessa palavra. A consequência dramática, que fica muito evidente em O Ser e o Nada, né? Uma espécie assim de desdobramento radical de consequências do que já estava em germe em Descartes. Basicamente, a consciência é sujeito, ela visa tudo como objeto, ela visa as outras consciências como objeto, e se ela tenta relacionar-se consigo mesma, ela só pode ver uma versão objetiva de si mesma. Então, a gente cai na dificuldade de dizer exatamente o que é o sujeito, sem oferecer imagens meramente objetivas, de dizer qual é a natureza última dos objetos, né? Quem já passou pelos textos do Sartre sabe o quanto é constrangedor. O que é objeto? O que é um objeto? O objeto tem um ser que é em si, e é o que é. Né? Sartre consegue mostrar como, assim, tinha um Parmênides recalcado nesse jeito dualista de apresentar as coisas. Você acaba não conseguindo mais dizer o que são as coisas.
E, finalmente, você não sabe como é que se relaciona o sujeito e objeto. O velho problema cartesiano permanece vivo. Como é que alma e corpo se relacionam, né? Ou lá no Kant, como é que a inteligência, totalmente abstrata e formal, dá moldura para a matéria sensível que vai constituir o conhecimento. Então, corta sujeito e objeto. Essa é a nossa necessidade. Precisamos voltar ao de ânima do Aristóteles e pensar numa perspectiva mais ou menos como aquela do Aristóteles, na qual a inteligência pode acessar a realidade porque ela tem uma comunidade da natureza com a realidade. Entre intelecto e coisa, há uma comunidade da natureza que, se não houvesse, não haveria comunicação possível, né? Não haveria relação possível. Então, a ideia de comunidade da natureza me inspira a pensar que quando Ricoeur fala de semântica e pragmática, ele está falando justamente do domínio no qual se dá essa comunidade da natureza. É nessa gramática geral do agir e do sofrer que a gente se entende. É com essa gramática geral do agir e do sofrer que a gente eventualmente se permite supor que compreende certas experiências dos nossos irmãos não humanos, por exemplo. É perfeitamente plausível, né? Reconhecer experiências de júbilo e sofrimento nos nossos cães, nos nossos gatos, até o ponto em que a gente pode se servir dessa gramática em nível poético e dizer que o planeta sofre, né? Então, essa semântica e essa pragmática, elas constituiriam o domínio no qual essa comunidade da natureza estaria assegurada. O próprio Ricoeur, se eu entendo bem esses 4 estudos dos quais a gente falou no encontro passado, ele está enfatizando muito isso. A semântica e a gramática são tão necessárias quanto, infelizmente, insuficientes, porque elas nos deixam nas portas da pergunta quem. Elas conseguem montar um sistema, trabalhar dentro desse grande sistema de coordenadas geral, que é aquele mesmo no qual operam as ciências experimentais, nas quais é possível dizer onde está cada objeto em qualquer momento dado do tempo. Mas, para os entes humanos, falta um tratamento adequado que, a partir do qual a gente possa exibir o que há de propriamente humano nos humanos, né? Que é aquilo que é disparado com a pergunta quem, né? Que, segundo o Ricoeur, foi a Hannah Arendt que percebeu, né? Que é uma pergunta que exige a narração da história. Dizer quem é contar uma história. Aí, a semântica e a pragmática não chegam, né? Mas então, eu insisto no caráter fundamental dessa floresta de ferro muito chata, né, da semântica e da pragmática, porque a própria narração depende disso, né? A própria atividade narrativa depende dessas cláusulas mais básicas estabelecidas pela semântica e pela pragmática, né? Então, eu sugeri ali, né, puxei um tracinho, semântica e pragmática pedem o tempo inteiro por um algo a mais que não podem oferecer para si mesmos, que é a investigação do domínio do quem, ou da ipseidade, que é o grande problema de o si mesmo como o outro. E aí, eu fiz uma amarração aqui, eu não falei disso no encontro passado, mas como agora a gente está fazendo uma recapitulação geral e se encaminhando para o desfecho, eu vou fazer essa amarração, né? Eu acho que é uma complementaridade entre o que o Ricoeur vai chamar de hermenêutica do si, que é o si mesmo como o outro, né? E o que ele chamou, 5 anos antes, no final de Tempo e Narrativa, de hermenêutica da consciência histórica, né? Se a gente lembrar da estrutura de Tempo e Narrativa, a noção de identidade narrativa, que vai ser ampliada vertiginosamente em o si mesmo como o outro, ela surge como um rebento frágil, para usar as palavras dele, da investigação sobre a relação de tempo e narrativa. Então,
uma das últimas questões que se coloca nessa investigação é como a gente se orienta no tempo histórico. Qual é a maneira mais adequada de sintonizar nossa compreensão do tempo histórico no qual estamos inseridos? E aí ele propõe, né, os elementos para uma hermenêutica da consciência histórica. Só um parêntese, né? Eu tenho, sempre que eu converso com outras pessoas que pesquisam Riquet também, e esse assunto surge, eu sempre gosto de dizer, às vezes eu tenho a impressão que Riquet deixou um pouco para lá a hermenêutica da consciência histórica em razão de eventos reais e concretos que aconteceram no Ocidente, né? Eu volto a isso depois, quando eu falar sobre um dos tópicos do professor Moratala, mas vamos trabalhar com o seguinte, não é porque Riquet nunca mais voltou ao assunto da hermenêutica da consciência histórica que ela não é interessante para nós. Eu acho que muito pelo contrário. E eu tenho a sensação de que o saber orientar-se historicamente na própria vida, saber orientar-se na história da própria vida, e o saber orientar-se na história do mundo são duas dimensões que são entrelaçadas de modo que elas presumem duas ordens de resposta diferentes para a pergunta quem, né? Então, como a gente viu no encontro passado, no domínio da hermenêutica do Si, quem é o último item numa rede, num caminho de questões que passam pelo o que e pelo porquê, ou seja, quem fez o que e por quê. Eu acrescentei ali, com quem e para quem, né? Quem fez o que, por quê, com quem e para quem. Se a gente consegue responder essas perguntas, a gente tem a estrutura de uma narrativa, né? Vanderlei fez o quê? Sugeriu um livro difícil. Por quê? Porque livros difíceis edificam a inteligência dos estudantes, né? Para quem? Para todos e todas as pessoas que estudam com ele, né? Com essa estrutura, a gente consegue narrar uma história em detalhes, né? É dentro desses esquemas que a gente vai enchendo de detalhes e enriquecendo a história. No caso da hermenêutica da consciência histórica, vejam só, isso muda tudo, né? Algumas perguntas também parecem ser adicionadas, e que, enfim, eu acho que sempre que... Quem trabalha com literatura, por exemplo, né, quem lê um Proust, sabe que uma das coisas muito interessantes, né, de pensar hermeneuticamente, é fazer esse exercício mental de tentar colocar-se no passado, desde o qual fala um autor, né? Então, o quando, o onde e o sob quais circunstâncias, ele define de maneira muito dramática, não trágica, dramática, o domínio do possível, né? O que estava disponível para Antoine Roquentin, o fictício historiador que vivia na fictícia cidade de Bouville, quando escrevia a biografia do fictício Marquês de Rolebon, né? Quem leu A Náusea do Sartre sabe que esse é o enredo, né? O que estava disponível para ele, né? Quais eram as circunstâncias? Quais eram as circunstâncias postas para os personagens de A Insustentável Leveza do Ser, que tiveram, no dia 21 de agosto de 1968, suas vidas atravessadas pela invasão do seu país, né? Então, a hermenêutica da consciência histórica é uma espécie de janela pela qual a gente percebe que a nossa condição é atravessada não só sobre o nosso agir e padecer cotidiano na sucessão dos dias. Esses dias são recheados de elementos cujo sentido está num passado que o transcende para trás, né? Que ele só se torna inteligível sob uma perspectiva de consciência histórica, né? Um parêntese, né? É claro que é perfeitamente possível entrar no labirinto da consciência histórica e se perder nele até o ponto de... Enfim, até o ponto em que o sujeito
passa a acreditar de maneira muito ingênua em construções de pensamento muito paranoicas, né? Eu penso aqui não só no próprio Heidegger, né? Se a gente quiser brincar um pouco e pensar essa história do ser como esquecimento desde Platão, cara, você acredita mesmo quando você está dizendo que começou tudo a se extraviar quando Platão criou a metafísica? É sério mesmo? Então, eu acho que a consciência histórica também é um domínio da nossa consciência, da nossa compreensão ordinária, que ela demanda certos cuidados, pois a gente pode eventualmente se perder nela. Eu acho que é por descuido da consciência histórica, por exemplo, que se tornam possíveis certos conspiracionismos, digamos assim. Mas faço essa ressalva e encerro essa recapitulação, né? Eu acho que é um domínio dessas hermenêuticas, né? Dessa concepção do nosso estar na história, que vai emergir uma noção de antropologia filosófica. E aí, por que esboço? Né? Aí eu fiz aproximação com Sartre, né? Aí eu desenhei esse bonequinho com cara de angústia, horror e perplexidade, né? Que é como as pessoas se sentem no existencialismo. Né? Ele tá com os olhão assustado aí. O que acontece? Antes de publicar o Ser e o Nada, Sartre publicou um textinho de psicologia fenomenológica, na qual ele faz uma crítica a todas as psicologias da sua época. Ele vai dizer o seguinte: olha, é uma ilusão achar que é possível chegar à natureza humana por meio do acúmulo, da soma, do empilhamento, da justaposição de informações sobre o que o ser humano faz. Você não chega na condição humana por soma. É mais ou menos como em matemática. Digamos que a gente tem 0,9. Para a gente chegar na unidade, a gente só poderia adicionar 0,1. Mas, no entendimento do Sartre, o que as psicologias da sua época, as psicologias empíricas, que obtêm dados a partir de investigações, né, pesquisas, com experimentos, o que elas fazem é operar na seguinte mentalidade: quanto mais observações a gente tiver, mais perto a gente chega da condição humana, da natureza humana, do segredo do ser humano. Bom, você está adicionando 9 à exaustão, mas você não vai chegar na unidade nunca adicionando 9, diz o Sartre. Porque o que falta para essas psicologias empíricas, diz o Sartre, é uma hipótese antropológica. Sem uma hipótese antropológica, você não reúne os dados. Você não tem uma maneira nem de ler os dados que você obteve, como talvez seja o caso de dizer que sem uma hipótese antropológica, ou seja, sem uma ideia prévia a ser testada sobre o que é o ser humano, você não consegue nem montar uma agenda de pesquisa. Então, para que você tenha conseguido montar uma agenda de pesquisa, você tem que ter uma hipótese, né? E aí o Sartre faz essa defesa, assim, você tem que ter uma hipótese antropológica, né? É nesse sentido que eu acho que, e aí me desculpo mais uma vez por não ter as condições de fazer o debate com as ciências, mas o que eu acho que o Riquet oferece é a plataforma a partir da qual essa conversa pode começar. Porque o que Riquet fala sobre a condição humana permite que a gente formule uma hipótese antropológica a partir das quais os dados obtidos nas ciências empíricas respondem às nossas inquietações ou não respondem, né? Ou simplesmente não respondem. Então, é nesse sentido que é um esboço, né? Porque para que qualquer investigação concreta faça sentido, é necessário ter uma hipótese antropológica. Essa hipótese pode ser revisada? Pode. Pode ser melhorada? Pode. Né? Posso ter que abrir mão de coisas que eu achava que eram imprescindíveis? Eventualmente. Né? Não obstante, essa hipótese antropológica é indispensável. E é nesse sentido que é um esboço. Qual é a hipótese? Né? Com o que eu vou montar a hipótese da qual eu vou falar hoje
bastante brevemente, eu prometo. São as cláusulas do professor Moratala, né? Se vocês lembram, eu acho que a boa parte estava, eu estava. Foi lá que foi naquela ocasião, já durante a pandemia, que eu tomei algumas decisões, assim, que eu vi que era por aí mesmo o meu negócio. Ok, a minha tese já estava praticamente pronta, né? Mas foi na ocasião do evento, dos 20 anos de Memória, História e Esquecimento, 30 desse mesmo como outro, né? Online, já durante a pandemia, portanto, que o professor Maratala fez uma palestra na qual ele desdobrou esses 7 pontos, a partir dos quais, enfim, eu acho que dá para concluir algumas coisas e abrir outras perguntas, né? Então, o professor Maratala viu 7 aspectos da antropologia filosófica de Ricoeur que eu acho que permitem, assim, que podem ser a nosso conjunto de hipóteses de saída, né? Do que tem que ter uma antropologia filosófica. Vejam bem, ainda não é o que é o ser humano na antropologia filosófica do Ricoeur, mas o que essa antropologia filosófica é enquanto modo de fazer filosofia. A primeira coisa que ele fala, e isso é curioso, é que a antropologia filosófica de Ricoeur é uma sorte, né? Eu vou repetir algumas coisas que ele diz aqui, acho que vocês lembram, que essa é uma expressão que o Ortega y Gasset usa para se referir ao surgimento da fenomenologia, né? Por que a fenomenologia seria uma sorte, né? Porque ela abre um campo de pensamento até então inexplorado, né? Isso é muito curioso, eu acho que a gente passa por isso nas nossas trajetórias de formação, né? Que é quando a gente esbarra num negócio completamente novo e percebe que dá, com aquele negócio novo, para pensar umas coisas que a gente estava cheio de perguntas, mas não tinha por onde caminhar, né? Interpretativamente. Agora imaginem que surge um jeito de fazer filosofia que simplesmente destrava, desempaca, desencalha uma geração de pensadores que estavam ali insatisfeitos com os métodos disponíveis. Isso é uma sorte no sentido de, poxa, que bom que alguém inventou esse negócio, né? E o professor Maratala diz, a antropologia riqueriana, a antropologia filosófica de Ricoeur, também é uma sorte, né? E aí eu acrescento, né, depois de tantas mortes. Que mortes, né? Eu botei aspas aí nas mortes, que são as mortes do sujeito, a morte do autor, né? Absolutamente toda e qualquer instância que cumpre essa função do ipse, da ipseidade, ela tende a desaparecer dos esquemas, dos pensamentos, das filosofias, das humanidades, na segunda metade do século XX. Eu não posso falar disso com propriedade, mas esse é um tema bem conhecido para quem leu Sartre ou sobre Sartre, o quanto ele vai ficando fora de moda entre os seus novos amigos na França, que, enfim, operam já na chave da desconstrução, né, já estão trabalhando com a linguística de Lévi-Strauss, né, a linguística de Saussure, que passa pelo Lévi-Strauss. A galera não gosta do sujeito. O sujeito que responde por suas ações, o sujeito que é sujeito de experiências vivas, não tem mais sujeito. Está fora de moda o sujeito. Tudo se passa como se houvesse um grande mecanismo, um grande sistema, que ele funcionasse meio que por si mesmo, né? Eu acho que o Lacan também vive nessa fronteira muito delicada entre a emergência de um sujeito que possa responder por si mesmo e a máquina de funcionamento da linguagem que faz com que a pessoa vá falando o que é falado, né? E vá sendo veículo do discurso que fala através dela, né? Então, nesse sentido, né, a julgar pela data de publicação de Tempo e Narrativa, não muito antes. Mas antes o Ricoeur ainda estava no cenário mais amigável para o humanismo, né? Mas o fato de que o Ricoeur permanece, digamos assim, humanista, mesmo em tempos de desconstrução,
e morte de sujeito, é uma sorte para todo aquele que procura, digamos assim, um expediente filosófico a partir do qual seja possível pensar, né, a responsabilidade, o domínio pessoal e repetido da existência. Né? Então, nesse sentido, num horizonte de tantas mortes do sujeito, do autor, e sabe lá mais o que, a antropologia hegeliana é uma sorte. Né? Ainda é uma jangada, né, na qual a gente pode ficar em relativa segurança sem naufragar no desaparecimento do ipse. Né? E nesse sentido, eu deixo como questão assim, será que esse tipo de pensamento faz do Riquet um pós-moderno? Se sim, em que sentido? Eu volto a isso, né? Depois eu tento recapitular essas perguntas todas ao mesmo tempo. Segundo traço que o professor Moratala diz que a antropologia filosófica riqueriana tem que ter, ela é primeira. E aí, esse é uma questão que ela só tem interesse para nós da filosofia. Isso é uma coisa assim, isso é uma virtuose do detalhe que a gente tem, né? Isso, não sei quais são assim, as grandes implicações práticas que tem, caso ela seja ou não seja uma filosofia primeira, né? Que é a seguinte, né? Eu sugeri ali, ok, ela é primeira, mas é primeira porque é segunda. Pois, se filosofia primeira designa aquele campo de investigação no qual eu não apenas falo do que é, mas falo da totalidade, não é que a filosofia do Riquet não é isso. É que nenhuma mais é. Quem fala do que é e da totalidade do que é hoje não é mais um filósofo, em certo sentido. Não que ele não possa falar. O desafio é encontrar quem escute. Eu posso estar soando um pouco provocativo, né? Mas eu acho que vocês devem ter visto que mês passado, eu acho que no início do mês passado, foram divulgadas fotos do buraco negro que fica no centro da Via Láctea, nossa galáxia, né? Buracos negros são objetos previstos pela física do Einstein. Einstein previu no início do século XX que se suas equações estivessem corretas, então haveriam certos objetos no universo que teriam tal e tal e tal comportamento. Por que eu estou mencionando isso? Porque é essa a moldura na qual o discurso sobre o que é e sobre a totalidade do que é angaria legitimidade de maneira crescente no século XX. Evidentemente, a existência da física teórica não decretou o fim da ontologia filosófica. Né? O ponto boa parte dos próprios departamentos de filosofia pelo mundo entendem que essa ontologia fisicalista, materialista, meio empirista, ela é a ontologia. Que ontologia é uma coisa que os físicos fazem. Os físicos fazem o inventário do mobiliário do universo, os biólogos vão ali, ajudam fazendo o inventário do mobiliário dos entes vivos, e daí por diante. Né? Então, nesse domínio, as ciências naturais, sem a necessidade da assinatura de grandes pensadores, como é na filosofia, eles fazem a ontologia e a filosofia faz análise conceitual. Né? Então, nesse sentido, tenho a sensação de que desde que aconteceram esses eventos no século XIX, que a gente tende a chamar de crise da metafísica, desde que isso aconteceu, ficou esse buraco, essa lacuna. Houve tentativas de restauração da filosofia como da ontologia filosófica como filosofia primeira, né? Os Heidegger, Sartre, né? Acho que o próprio Levinas, uma série de pensadores se movimentou nessa direção,
Mas eu acho que depois já na segunda metade do século XX, essa filosofia primeira ficou e foi ficando um grande buraco, assim, um vácuo a ser ocupado. Até o ponto, né, que no início do século XX surge aqui e ali surge essa ideia de que é possível que a antropologia cumpra o papel de disciplina primeira da filosofia, né? Então, o professor Maratala insiste, a antropologia filosófica hegeliana tem de poder ser filosofia primeira, filosofia que fundamente o fazer filosófico, todos os seus desdobramentos. Eu acrescentaria, assim, de uma maneira provocativa, mais uma vez, que, sim, ela é primeira porque é segunda, né? Porque é isso, nesse espaço, tudo se passa como se o espaço que foi da ontologia filosófica, ele permanecesse muito grande para que a antropologia o ocupasse. Não obstante, o lugar de ocupação desse espaço pode ser da antropologia, ou seja, é perfeitamente possível começar o pensamento pela reflexão sobre o que é a condição humana, né? E aí eu acho que o século XX também está cheio de testemunhos disso. Talvez a própria Hannah Arendt, que escreve um livro chamado A Condição Humana, seja uma das primeiras pedras, lançou uma das pedras fundamentais dessa edificação, né? Livro que o próprio Riquet prefacia, né, com muita alegria. Então, ela é uma sorte, ela é primeira, ela é fenomenológica. Muito bem. É a terceira cláusula. O professor Maratala ia achar terrível que eu chamasse as sugestões dele de cláusulas, né? Como se fossem, como se eu tivesse usado a Constituição aqui, mas vou chamar de cláusula porque acho que são coisas que, se a gente suprimir, a gente perde muito, né? O que a cláusula fenomenológica dispõe? Dispõe que, no limite das redes de sentido, tem que ter experiência viva. Tem que ter um alguém. Tem que ter um quem. O extrato de experiência em primeira pessoa, viva, ele é o extrato do qual foge, em certo sentido, a reflexão analítica. Parece, quando o Riquet apresenta Strawson, Anscombe, Davidson, parece que é por uma espécie de repulsa de entrar nesse escorregadio terreno da subjetividade, que os filósofos analíticos ficam entrincheirados em uma posição de mera análise da linguagem, na qual só conta, como existindo no nosso íntimo, aquilo que pode ser declarado, né? O Riquet não se daria jamais por satisfeito com uma filosofia dessa forma, né? Que simplesmente interdita o campo da experiência em primeira pessoa por dificuldades ou complexidades em termos de explicitação e expressão, né? Então, tem que ter experiência viva. A cláusula fenomenológica é a cláusula de que, no final, os predicados são predicados de alguém, os atos de discurso são discursos de alguém, as narrativas narradas são narradas de alguém para outro alguém, né? Então, na falta de uma analogia melhor, tem almas se comunicando na antropologia filosófica de Riquet. Não é um universo meramente físico, com coordenadas espaço-temporais no quais máquinas interagem, né? Porque, do ponto de vista meramente objetivo, um mundo cheio de corpos físicos é isso. O Riquet não admitiria, sob hipótese alguma, uma filosofia assim, né? Amplamente descritivista e que não fizesse o recurso enfim, a essa centelha de consciência pessoal que caracteriza a vida de cada um de nós, né?
e que torna bonito, e faz com que o Riquet chegue ao ponto de dizer que a comunicação tem algo de enigma e de milagre, né? Porque a experiência viva pede para ser colocada em linguagem. Cada vez que a gente coloca ela em linguagem, parece que a gente deixou um resto faltando. Não obstante, às vezes a gente experimenta a, a perplexidade de ter sido compreendido, né? Isso parece, né? Enquanto as regras disso são facilmente explicáveis para os linguistas, a experiência viva na comunicação tem um não sei quê de enigma e de milagre, né? E aí eu sugeri que Agostinho sempre vence, né? Eu acho que vocês já me ouviram falar disso noutra ocasião, né? Quando esteve aqui o Leonardo da USP, que ele defendeu a tese dele, e ela me inspirou uma questão, eu fiz, e ele disse, né, gostei muito da sua pergunta, porque percebo que a sua perspectiva é exatamente oposta à minha, né? Ou seja, eu dizia que no final a perplexidade do tempo sobrevivia a qualquer tentativa de terminar com ela por meio da narração, né? E a tese dele vai no sentido de enfatizar o quanto a narração ameniza essa perplexidade, põe ela para trabalhar, né? Então, nesse sentido, eu sugiro aqui, se Riquet tem razão quando diz que todas as tentativas de tratar filosoficamente o tempo empurraram o problema do tempo um pouquinho mais para diante, essa fenomenologia da experiência viva que perpassa todos os seus livros, pelo menos os que eu conheço, mostra que essa perplexidade agostiniana, com isso que se passa dentro de mim, que se me perguntam, não sei, ela permanece viva. Esse é um daqueles problemas, assim, que justificam o charme da filosofia de poder dizer, esse é um problema de 2000 anos. Esse é um problema de 2000 anos, né? O mistério da nossa intimidade, do nível pessoal da nossa experiência viva. Quarta cláusula. A antropologia filosófica de Riquet é hermenêutica. E aí eu enfatizo a via longa e narrativista, né? Eu vou fazer mais uma elipse aqui por Heidegger e por Sartre, né? Porque o Heidegger também é um famoso hermeneuta, né? Mas por que ele não é o hermeneuta do jeito que Riquet é, né? Quando Heidegger faz um recurso ao nosso estar na história, ele faz um movimento muito esperto. Ele pega a historicidade, ou seja, a nossa qualidade de estarmos afetados pela história, pelo passado, pelo momento no qual fomos jogados no mundo, e ele joga isso para o nível das estruturas existenciais, as estruturas transcendentais, né, que ele chama de existenciais. Ou seja, tudo se passa como se a nossa historicidade fosse estrutural. E isso é resolver um problema jogando uma coisa dentro da outra, né? Eu estou sendo completamente simplório aqui, mas grosso modo é mais ou menos assim que Heidegger acaba equacionando a coisa. A historicidade ela é encolhida para caber dentro da descrição, enfim, das estruturas do Dasein. No caso do Riquet, ele é um hermeneuta num sentido mais amplo, né? Ele é um hermeneuta no sentido de alguém que vai até os símbolos da cultura, né, os estratos do tempo histórico, e percebe o quanto isso não pode ser colocado fora desse circuito para que a gente ofereça respostas definitivas sobre o que é o ser humano, né? Muito mais do que o Heidegger, o Sartre serve como um bom exemplo do que o Riquet não é. Quando Sartre, em 1943, publica um livro no qual define o ser humano como liberdade, o ser humano é condenado à liberdade, o ser humano é responsabilidade radical, você não encontra em nenhum momento daquela obra o Sartre respondendo a hipotética pergunta assim, mas o grego também era responsabilidade radical. Você está dizendo que o grego tinha uma condição
que nem a nossa, de ter de responder pelo que faz, eles não tinham nenhuma gramática. Era um contexto, uma situação social completamente distinta. Era um momento histórico que a gente tem que montar com muito documento, vestígio, para tentar imaginar como é que era. E você está dizendo que eles também respondiam, assim que nem nós. Essas estruturas ontológicas encontradas em 1943 valem para todo ser humano em qualquer momento. Então percebam como o filósofo sabe ser irritante às vezes, né? Quando ele não faz esse desvio, que é um movimento de humildade, né? Pelas esferas da história, da cultura, da política, né? De tudo aquilo que alimenta a nossa suspeita com relação aos nossos delírios e nossas ilusões de estar na posse das respostas últimas para perguntas que ninguém está fazendo, né? Então, nesse sentido, é uma via longa. Requer, nesse sentido, não é apenas uma hermenêutica da existência, que nem o Heidegger. É uma hermenêutica do texto também, no sentido tradicional da palavra hermenêutica. E isso vai nos aproximando de temas que eu só posso... Aí eu esbarro nas minhas próprias lacunas de leitura do Ricoeur, né? Quem quiser depois, por favor, pode acrescentar aqui. Ricoeur está numa perspectiva na qual a vida tem um semblante de texto, né? Eu acho que isso é o espírito daquele texto chamado do texto à ação, né? Que eu só muito predatoriamente mexi nele, eu não tenho leitura dele. Eu vi que ele tem semelhanças com algumas coisas que o Ricoeur vai dizer em outros textos posteriores, mas eu sinto que ali está já em germe isso que depois vai ser atribuído ao Ricoeur, e eu acabo sendo um dos que atribui, participar desse espírito narrativista da hermenêutica do Ricoeur. A confiança na narração, né, isso eu aprendi muito com a professora Alexandra Tedesco, e o uso da palavra narração, por parte do Ricoeur, fez ele se enquadrar num debate que, no campo da historiografia, por exemplo, faz ele parecer uma espécie de vilão, né? Como, por exemplo, o Louis Mink e o Hayden White. Esses caras são chamados de narrativistas no sentido frequentemente pejorativo, né? Porque esses caras vêm dizer assim, o conhecimento histórico é historinha, né? São meras histórias. Eles são consubstanciais às histórias de ficção, então eles não têm valor cognitivo, eles não são conhecimento no sentido grosso, né? E o Ricoeur acaba sendo arrastado para perto desses caras. Mas aí entra uma coisa que nós, da filosofia, somos bons em fazer, que é dizer, não foi bem isso que o meu autor quis dizer. Não é isso, Ricoeur não está dizendo que o conhecimento histórico é fictício, não é nada disso. Essas coisas têm pontos de convergência, têm pontos de divergência, e está tudo muito bem explicadinho. Quem tiver paciência, que leia a quarta parte do Tempo e Narrativa, ele não deixa dúvidas. Então, essa via longa, ela é narrativista em razão da confiança dessa capacidade humana de contar histórias em construir sentido. E aí eu apontei aqui um negócio que eu chamei de a horizontalidade do âmbito originário. Eu gosto muito dessa expressão, âmbito originário, ainda quero escrever alguma coisa com esse negócio no título. O que é o âmbito originário, né? A grosso modo, na metafísica, é o fundamento, né? No caso de Platão, o âmbito originário é o ideal. Em Nietzsche, o âmbito originário é a vontade de potência, etc. Em Ricoeur, eu tenho a sensação forte de que essa via longa e narrativista da sua hermenêutica faz com que o âmbito originário seja esse âmbito no qual nós compartilhamos do mesmo jeito de falar, narrar, pensar, a mesma gramática, né? Então, isso é horizontal, isso é partilhado por nós. Isso não vem dos céus inteligíveis, isso não vem, não é uma bênção do nosso DNA, ou pelo menos não diretamente, isso não é uma coisa dada naturalmente, isso é uma coisa que nós partilhamos numa espécie de rede, né? Então, esse âmbito originário da partilha de histórias por meio da linguagem, a partilha de sentido por meio da linguagem, ela é horizontal, né? Então, quarta cláusula. Quinta cláusula, ela é prática.
Acho que isso daqui é uma das coisas mais bem conhecidas, né? Eu sei que muita gente aqui gosta desse requer da ética, né? Da ética num sentido grande. Ética não como um jeito de dizer o que pode e não pode fazer, né? Ética não como uma lista de comportamentos louváveis e reprováveis que a gente coloca na parede para consultar quando a gente sai dela, né? Ética profissional. Não, ética, a pergunta pelo melhor modo de viver, né? E aí eu acho que isso também tem uma conexão com o que eu falei sobre a experiência viva como o elemento da cláusula fenomenológica, que é o seguinte, assim como toda a armação humana do sentido aponta para almas tendo experiências vivas, a armação humana das instituições aponta obrigado, aponta para pessoas tendo ou não vidas boas, visando ou não vidas boas, conseguindo realizar mais ou menos suas vidas, na direção daquilo que ele chama de a nebulosa dos sonhos que nos guia no si mesmo como um outro. Então, ela é prática nesse sentido amplo, né? É prática nesse sentido integral, né? Que reúne toda a nossa preocupação com o bem. E aí eu apontei aqui, isso depois eu falo, depois de parar de falar, eu falo. Eu vejo três possibilidades, e duas delas não são muito bem conhecidas, de agenciar essa pergunta sobre a vida boa. E duas delas são Riquet e McIntyre, né? A gente falou en passant disso no encontro passado, ou a vida nas instituições justas, ou a fuga para as pequenas comunidades. Teria uma terceira, mas eu deixo isso para depois. A sexta característica, o sexto aspecto da antropologia filosófica do Riquet, apresentada pelo professor Moratalo, é que ela é circunstancial. Ou seja, ela passa pelo fato de que a gente encarna contingentemente nesse mundo histórico, geográfico, político, em um corpo que não escolhemos, e daí por diante. Aqui o professor Moratala está fortemente inspirado pelo Ortega y Gasset. Eu, da minha parte, não posso evitar de lembrar de Sartre, né? Ele está pensando no eu sou eu e minhas circunstâncias do Ortega y Gasset. Sartre não discordaria de uma parte dessa frase. Ele só fala situação, em vez de circunstância. Mas é precisamente a mesma coisa, né? O fato de que nós sempre estamos no mundo de algum modo específico, em algum lugar específico, em algum momento específico. E há mais ou menos 200 anos, tanto no nível pessoal quanto no nível histórico, nós somos levados a crer, a nossa cultura nos permite, nos encoraja a acreditar, de que a história é uma coisa que a gente faz, né? Hegel chegou ao ponto de dizer que a história se faz na mesma medida em que a fazemos. Depois disseram, não, ou a história se faz sozinha, ou a gente faz a história, né? É preciso virar Hegel, desvirar Hegel, né? Porque Hegel estaria de ponta cabeça. Então, há mais ou menos 200 anos, eu acho que aquele texto do Marx foi publicado em 1818, ou 18 Brumário, não não pode ter sido em 1818, ele nasce em 1818. É nesse texto do Marx, o 18 Brumário, que eu não lembro quando foi publicado, que está a célebre frase de que os homens, né, os seres humanos, fazem a história, mas não em circunstâncias que escolheram, né? Nesse sentido, uma antropologia filosófica consequente tem que ser circunstancial. Ela tem que ter as antenas muito bem ajustadas para captar, tem que ter sensibilidade para o domínio do possível, do disponível, né? Do que se coloca no horizonte de expectativa de cada época e o que não se coloca, né? E aí eu faço uma provocação, vocês sabem que eu adoro esse tema, que faz mais ou menos uns 30 anos, né? Que o tempo histórico parece ter parado,
né? Pelo menos parecia, né? Quando eu comecei a ler essas coisas sobre o presentismo, ainda não tinha começado uma guerra como as guerras que acontecem, como as guerras que aconteceram no século XX, né? Elas até acontecem no século XXI, mas elas não são noticiadas da mesma forma, né? Há bastante, há uma maneira bem específica de definir o que é uma guerra e o que não é uma guerra pelo meio, pelo modo como internacionalmente isso é noticiado. Também não tinha acontecido uma pandemia, então pairava no ar uma sensação assim de ar asfixiantemente estagnado, no qual parecia tudo se passava como se as democracias liberais tivessem vencido, e o modo ocidental capitalista de viver fosse o destino e o fim da história, né? Então, eu pontuo o problema do presentismo porque eu tenho a forte sensação. Valeu, Luiz. 1851, 18 Brumário. Olha aí. Na divisa ali, na metade do século XIX, que é um momento de grande efervescência da consciência histórica europeia, né? Tinha acabado de acontecer a Primavera dos Povos, né? Enfim. E o presentismo, eu acho que é um dos temas que faz com que as reflexões de Riquet sobre a história permaneçam vivas e abertas, né? Porque ele morre em 2005, um pouquinho antes desse debate começar a se transformar num grande tema nos historiadores franceses, né? Aqui também no Brasil, o povo gosta desse debate, tá? Muito bem. Última cláusula. Ela é viva, ela é viva. Essa parte eu adoro, né? O fato de que ela seja viva, eu gostei muito quando eu ouvi o professor Marta falar, porque é o seguinte: ela é viva até o ponto que ela padece de um risco terrível, que é o seguinte: a gente faz coisas com ela. A gente faz coisas com a filosofia do Riquet, a gente faz coisas com a antropologia filosófica do Riquet. Ela permanece inacabada, ela permanece aberta para aproximação com temas que ele próprio não investigou. Permanece aberta para atualização por meio de inovações, por meio da reflexão sobre coisas que apareceram ou desapareceram do horizonte das preocupações, né? Depois, no finalzinho, eu vou mencionar umas 3 dessa natureza. Ela permanece viva. Então, ela não pode pular por cima de uma certa sombra de incerteza, né? Essa antropologia filosófica não será jamais, portanto, uma última palavra sobre o ser humano. Ela não será jamais feita sem o diálogo, né? E aí eu renovo a promessa de um dia, talvez, aí eu já não vou prometer com tanta certeza, mexer nessa conversa que ele tem, por exemplo, com Jean-Pierre Changé, né? Isso é diálogo, e vai a diálogo com alguém que tem premissas, um enquadramento totalmente diferente do dele, e estabelece ali ponte de comunicação. E, nesse sentido, o que uma antropologia filosófica viva pede? Como é que ela se confirma? É pela certeza intelectual? Não. É na atestação, né? Aí a gente volta para aquela categoria que une as duas pontas do si mesmo como um outro, né? É a atestação viva, né? O testemunho dado, a palavra cumprida, esse modo prático da certeza, né? A gente poderia trazer outras categorias do Riquet, aqui o voto também, né? Tem hora que a evidência não pode fazer o que só um voto pode fazer, né? A gente pode pensar nas coisas mais preciosas da vida, né? O próprio amor, né? Senão, aquela série Black Mirror da qual a gente estava falando, a gente pode assistir esse episódio. O cara tem gravado tudo na memória, assim, o olho filma tudo que acontece, daí ele projeta na parede, ele pode revisar o passado com exatidão, mas ele não pode fazer o que ele já não podia antes, que é entrar na cabeça da outra pessoa e saber o que ela está pensando. Então, onde a evidência intelectual não pode alcançar,
né, nem é empírica, cabe a confiança, a atestação, né? Essa antropologia filosófica, então, né, isso se conecta profundamente com a questão da prática, né? Não é por uma intuição intelectual que eu chego a certezas, mas é com um voto de confiança, né, que eu atesto do testemunho de que estou diante de alguém que me dá a sua palavra, enfim, né, numa interação viva. Muito bem. Daí eu puxei ali uns esqueminhas, né? Primeira observação, eu vou fazer ela antes. Não, eu vou fazer depois. Eu quis criar uma tensão ali, eu acho que ela é muito produtiva, o Riquer sabe fazer isso como ninguém, mostrar como a gente, saindo de uma perspectiva e indo para outra, a gente perde aqui o que ganha na frente, mas aqui a gente perde o que ganha também. Ele faz isso com o estrutural e o histórico, né? Às custas de uma perspectiva, eu ganho o que a outra me dá. Mas se eu quiser ganhar o que eu perdi, eu tenho que abrir mão do que eu ganhei, né? O olhar estrutural, fenomenológico, suspende tudo que tem de histórico. E o olhar histórico suspende os compromissos com o que quer que seja estrutural. É justamente nessa tensão entre traços de muitíssimo longa duração da condição humana e traços completamente circunstanciais que caracterizam as pessoas, que eu acho que se dá a relação entre a fenomenologia e a hermenêutica nessa antropologia como filosofia primeira. Nunca vai dar para parar, que nem parou Heidegger, por exemplo, numa descrição meramente estrutural das estruturas do Dasein. Agora eu entendi o que é a condição humana. Entendi. O grande segredo, então, é sintonizar-se com a própria finitude, né, marchar de maneira heróica na direção da morte, né, tudo que porque eu fiz uns raciocínios e cheguei na ideia de que a condição humana é mais ou menos isso. Não. Também não dá para simplesmente sair surfando nas águas da história e achar que as estruturas são todas efêmeras, né? A gente, às vezes, vê uma pressa desconstrucionista nessa direção, né? Parece que as instituições humanas, que duram séculos, às vezes milênios, são apenas caprichos, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que é sobre esse solo da tensão entre o que muda e o que permanece, né? Eu posso estar usando aqui um vocabulário bem contemporâneo, né? Mas, no fundo, são coisas postas lá pelos gregos, né? É essa tensão entre o que muda e o que permanece que permite que essa antropologia filosófica opere no território da filosofia primeira, do começo do filosofar. Não sem antes ser uma preocupação prática e circunstancial, né? E aí eu fiz desenho, né? E tentei pensar numa circunstância que nos concerne, né, a todos e todas. Deixa eu ver. Que é o seguinte, se vocês me permitem, né? O bonequinho ele tá de máscara, né? E ele tá sonhando com o Vuca, né? Ele tá imaginando a hora que ele vai poder estar com os amigos ali. E aí ele tá com o celular na mão, que nem nós. E tá prometendo, né? Não, eu vou chegar aí, vai ser legal, né? E aí já tá todo mundo sem máscara lá. É esse domínio prático circunstancial, né? No qual essa pessoa espera e promete no presente vivo, né? No presente vivo de 3 ou 4 semanas atrás, eu tinha pensado num certo projeto de exposição aqui, né? Mas no presente vivo que me coube hoje, eu percebi que já não ia mais ser possível cumprir aquela promessa exatamente tal como tinha sido feito. Esse presente vivo, quis dizer que é uma atualização da riqueza do pensamento de Santo Agostinho, né? Ele nos acompanha onde que a gente vai, ele anda com a gente embaixo dos nossos pés, né? E é nele que se articula nas nossas promessas, as nossas expectativas e o nosso caráter. Aqui está a parte que eu mais gosto, talvez, do pensamento do Riquet, que é a sua teoria sobre identidades pessoais, né? E o que a narrativa junta?
essa ipseidade, essa estrutura de estar sempre projetado para o futuro, por meio da palavra, por meio da expectativa, e esse ancoramento, é assim que falo, no passado, através das características que eu exibo e por meio das quais eu sou reidentificado no tempo. Eu puxei também um tracinho ali do caráter, porque tem um pedaço do caráter que é o que o Ricoeur chama de o passado que pode ser reaberto. Tem futuros que ficam no passado, tem coisas que deixamos para depois, tem amanhãs que ficaram no depois de amanhã, de um ontem que ficou muito para trás, né? Isso tudo é narrado. Se vocês querem um exemplo, né, de escrita que mostra muito bem isso, é a Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, quando vai contar a história dela, pelo menos nos seus últimos livros, ela é exaustivamente reflexiva. Ela fala o que ela fez, o que ela ainda espera e o que ela esperava quando ela fez o que a levou até onde levou. Então, a narração trança tudo isso, cria essa ponte de partilha de sentido, né? E nessa perspectiva, eu vou até me servir uma expressão do meu amigo João Botton, né? O ser humano tem algo de promessa. O título da tese dele, né, é O Homem como Promessa. Se o Nietzsche nos falava do além do homem, do além do humano, né, do Übermensch, o Ricoeur é de um homem que tem que sempre atestar, né? Você tem que sempre cobrir a promessa que fez, sempre, e uma vez mais, atestar suas qualidades, seus valores, suas crenças, seus desejos, porque não é dado, não é pronto, não é acabado, né? O ser humano, nessa perspectiva, precisa muito menos do niilismo heróico, da marcha para morrer, né? Que um Heidegger nos convida a refletir sobre. Acho que nessa perspectiva, no lugar do niilismo heróico, estão aqueles temas do nosso último Ricoeur, lá do percurso do reconhecimento, quando ele fala do amor ágape, né? Mais uma vez, quando ele fala de justiça, ele fala de amor. Porque, tá bom, é muito importante que a justiça funcione, mas, no fundo das instituições justas, tem que estar ali alguém com a possibilidade de experimentar, ter a experiência do amor, né? Então, a economia do dom, né, da qual ele vai falar, né, como uma espécie de alternativa às trocas conflituosas que marcam as relações intersubjetivas com aquele semblante de dialética do senhor do escravo hegeliano. Se vocês querem um laboratório hegeliano de dialética do senhor do escravo, é o Sartre. As relações são sempre uma gangorra de fracassos, assim. Ou o indivíduo objetifica o outro, ou ele é objetificado pelo outro, né? Acho que o Ricoeur, numa perspectiva antropológica filosófica, nos oferece um horizonte de reflexão sobre esse tipo de coisa que não tem muito lugar de aparecer numa perspectiva mais metafísica, né? O professor Noeli sempre lembra da irracionalidade da festa, né? A maluquice que é dar uma festa. Eu vou abrir minha casa, vou comprar um monte de coisa, vou bagunçar tudo, eu vou quebrar coisa, vai quebrar copo, sempre vai quebrar alguma coisa. No final, eu vou ter que limpar tudo, mas eu nunca mais vou esquecer das histórias do que aconteceu naquela festa. Ah, aquele dia que vieram aqui, e teve isso, e teve aquilo e tal, né? Você não consegue explicar uma festa com Sartre. Não tem. Você vai procurar lá que não vai achar. E aí, uma coisa, aí eu começo a me aproximar do fechamento. Uma coisa que eu gosto de falar, né, é que nessa perspectiva, a gente tem que ter menos compromisso ontológico com o que é e se abrir para flertes hermenêuticos com o que pode ser. Eu tenho a sensação, e aí tem aquele quadrinho ali, de que quando o Ricoeur acende as lâmpadas da suspeita com Marx, Freud e Nietzsche, contra a ideologia, contra o inconsciente, contra o ressentimento, ele está com muito medo da convicção. O indivíduo convicto, ele é capaz de muita coisa. E o Ricoeur, ele parece um pouco... Eu ainda tenho que ler aquele texto sobre a crítica à convicção, mas ele parece ter uma preocupação de que assim, tem algo antes da convicção pronta e acabada,
que você vai sair por aí exibindo narcisicamente e utilizando ela para fazer o que você bem entende. Tem uma coisa antes disso, que é da ordem da experiência viva, da preocupação com a boa vida, que não pode desaparecer, essa chama tem que ser mantida acesa, senão a pessoa vira um simulacro da própria convicção, que geralmente é feita de pulsões inconscientes, aspectos ideológicos da sua classe, ressentimentos inconfessos, e daí por diante. Então, contra esses compromissos pesados, que se enrijecem em convicção, eu acho que o Ricoeur, né, na sua sabedoria do inacabamento, nos mantém atentos para o flerte hermenêutico com o possível, com o futuro possível, com o futuro que se abre, e daí por diante. E aí eu fiz um último cantinho, que não coube na primeira folha. Consegue descer aí, professor? Acho que tem aí. Aí é só mais um cantinho. Mas a história acabou, né? Nos dizem. Dizem que a história acabou. Dizem que acabou em 1990 a história, né? Eu era criança, uma pena, né? Não quero nem saber. Acho que tem que ter história aí. A história acabou e o capitalismo virou um realismo. Essa aqui é uma sugestão que eu faço para vocês. Qualquer um que não esteja morto, sai arrasado desse livro, que é Realismo Capitalista, do Mark Fisher. É um texto no qual eu acho que ele é bem poroso para o olhar riqueriano, assim, a gente consegue ler ele enquanto hermeneuta. Por quê? Ele sugere que há uma verdadeira indústria da opinião, da visão de mundo, que faz com que a gente não consiga conceber, e caso consiga conceber, não consiga admitir alternativas ao modo capitalista de viver, até o ponto em que quaisquer alternativas que aparecem tendem a ser consideradas, enfim, delírios, sonhos de uma noite de verão, né? Então fica essa sensação, né? Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que é esse tipo de problema que se coloca para nós pensarmos com a ajuda do Ricoeur. O modo como o capitalismo se transformou no próprio realismo. Outra questão, o antropoceno, né? Será que a antropologia ricoeuriana consegue não ser antropocêntrica neste período no qual as alterações climáticas que acontecem em nosso planeta são, em sua larga medida, influenciadas pela atividade humana? Esse é um problema que está assim, tá na proa das preocupações de um monte de gente da teoria da história, por exemplo, que aqui e ali fazem recurso a essa ou aquela categoria do Ricoeur, né? Então, a teoria ricoeuriana acerca da condição humana tem de ser, ou pode, deve poder ser, uma perspectiva que nos ajude a pensar não apenas em mundos de sentido habitável, mas também no mundo material, como condição dos mundos de sentido, né, habitável. Nem todos nós poderemos sair voando para Marte, né, em naves espaciais. No realismo capitalista está bem claro que isso não vai ser assim. Não vai ser uma festa, né? Não vai ser que nem do programa Silvio Santos, que vai ter a caravana de Bagé indo morar em Marte. Provavelmente não vai, né? E o transhumanismo. Esse é um assunto muito conhecido também, né? Que é o fato de que há algum tempo no século XX, talvez antes, mas com força no século XX, em especial no fim, indivíduos das mais diversas orientações e interesses estão convictos que dá para fazer um upgrade na condição humana, né? Em 2010, eu lembro que eu participei de um evento no qual o filósofo transhumanista e o biólogo, né, conversaram. Eu achei muito curioso. O filósofo transhumanista tinha uma imagem a ser perseguida, que é o quê? O ser humano pode ser melhorado geneticamente até o ponto de que a experiência da dor possa ser extirpada. A gente não precisa da dor, a gente pode ter análogos funcionais, era a expressão que ele usava. Prazer e mais prazer.
a gente também pode investir todos os nossos recursos na construção de fármacos que ampliem essas experiências de prazer e que não tragam efeitos colaterais, né? Aí a bióloga disse, isso é muito lindo, né? E seria mais lindo ainda se fosse factível, porque o tamanho o quanto para sair da ideia e chegar na execução, o tanto que se deveria caminhar, é uma coisa que a gente não consegue nem ainda imaginar direito. Imagina poder começar a implementar. Então, o transhumanismo, né, é essa ideia de alterar a condição humana pela tecnologia. E aí, né, não se trata de fazer da antropologia de Riquet uma trincheira contra o transhumanismo, mas o fato é que não apenas essa agenda vai estar na ordem do dia, como vai ter gente achando bonito. Muito bem. E para fechar, vou responder para vocês o que é o ser humano. E eu lhes respondo nessa tarde de sábado, aqui chuvosa, o ser humano é um desejo de viver belas histórias. Essa barbaridade, né? Eu estou voltando aqui ao título da tese, por quê? Porque eu estou convicto de que se tem uma coisa que deixaria este nosso querido filósofo minimamente satisfeito, é que nós não sirvamos das suas categorias para pensar algumas coisas, né? E foi o que eu fiz. Então, eu não sei, evidentemente, se todo, né, universal afirmativa, todo ser humano tem desejo de viver belas histórias. Não sei. Não sei se deveria também, porque geralmente isso pode desandar em neurose, né? Não obstante, essa é uma das possibilidades, né? É um dos traços. Eu acho que isso é uma característica, pelo menos, das sociedades ocidentais, muito bem difundida, muito bem distribuída. Acho que a gente pode não ser obcecado com essa finalidade, né? Não perseguir obstinadamente as belas histórias, mas a gente sempre se dá por satisfeito quando, na direção da nossa visada do bem, nem que por, como é que se diz, resíduo, aconteçam umas belas histórias. A gente vai, tentei fazer aquilo, mas acabou que fiz isso e aquilo, procurando aquele outro, mas tá bom, né? Foi uma bela história. A gente tende a não se consolar com isso, mas perceber que isso tem valor humano, sim. E aí eu compartilho com vocês um esquema que eu acho que nos ajuda a visualizar um negócio que eu acho que perpassa... Ele é um jeito de dizer três coisas diferentes que estão em torno desse si mesmo que a gente comunica, que a gente atesta na ação, né? Que é o seguinte, e o Riquet me ajudou a pensar isso, né? Não só ele, mas também. Se as vidas podem ser vividas como histórias, se elas podem ser narradas, por que podem ser vividas como histórias? Essas histórias têm algum gênero narrativo. Se, como diz o Lacan, uma das coisas que a psicanálise pode proporcionar para alguém é recuperar a consciência da história de uma vida vivida como história, então eu vou viver dentro de um gênero narrativo. A isso corresponde um estilo de vida, né? E se eu tenho um certo estilo de viver e um certo jeito de contar minha história, isso provavelmente indica que, a menos que eu seja um cínico, eu vejo o mundo desse jeito. Percebam como com esse garfo de três dentes, dá para morder muita coisa. O existencialismo é facilmente, o estilo de vida existencialista, o gênero narrativo existencialista e a visão do mundo existencialista são muito fáceis de pegar, né? É muito fácil de ver, foi assim que viveram Sartre, Simone de Beauvoir, até um pouco Albert Camus, eles escreveram coisas muito parecidas, falavam que viam o mundo de um modo muito parecido. Mas a gente pode fazer isso com outras pessoas, sei lá, pessoas que gostam de investir em Bitcoin, provavelmente elas contam suas histórias de um jeito parecido, elas vivem de um jeito parecido, se não muito parecido, e veem o mundo de um jeito muito parecido.
né? Pessoas que participam de lutas em movimentos sociais, elas têm um certo jeito de contar a história da própria vida. Percebe? Eu criei esse esquema de tipificação aqui, que eu acho que ele tem uma função heurística que nos ajuda a perceber que há uma profunda conexão entre o ver, o viver e o dizer a vida, né? Eu não desenvolvi isso na tese, isso meio que está espalhado, que nem uma homeopatia, assim, está por toda a tese. Então eu trago para vocês isso aqui, até no intuito de não me esquecer de transformar isso em uma coisa mais sólida uma hora dessa. Mas eu acho que isso também passa pela ideia de vida vivida como história, que seria, eu acho, uma das pérolas que se depreende dessa antropologia riqueriana, né? Seja um período antropoceno, cheio de transhumanismo, no realismo capitalista, a gente tende a estar voltado para um horizonte de expectativa, no qual a nossa história está em tensão com essa, e na visada da vida boa, vai se constituindo como história. E aí eu puxei os últimos dois traços ali que eu quero falar. A Luísa ainda está aí, agora eu vou falar bobagem, Luiz, né? O que eu acho que acontece com todos nós, né? Eu estou pensando aqui naquele interlúdio sobre o trágico, é que de alguma maneira, se a antropologia do Riquer, com todas essas cláusulas colocadas pelo professor Moratalo, produz a possibilidade de que nos apropriemos da história da nossa vida vivida como história, eu acho que nós somos todos um pouco romanescos, que as nossas vidas, todas as nossas vidas têm uma qualidade romanesca, que elas são parecidas com os romances. Eu falei do trágico antes, porque esse trágico ele é uma categoria magnificamente ambígua, né? Ele tem uma valência no estudo das letras e ele tem uma valência no estudo da ética, né? Ao mesmo tempo que designa um grande metagênero narrativo, eu acho, né? A professora Rita, depois me dê nos dedos aí se eu estou falando bobagem, a professora Rita não está, né? Mas tem povo aí que pode me corrigir, me ajudar a ser mais preciso. Ao mesmo tempo que ele tem essa valência narratológica, ele tem essa valência ética, né? Esse extrato do trágico não pode ser eclipsado, extraído, sob pena da gente virar uns boboca que vai ficar julgando tudo em termos de bem e mal, de uma maneira lamentável e empobrecedora, né? Então, quando o Riquet adiciona o trágico, quando ele religa o trágico, quando ele dá um choque no coração da tragicidade, ele desliga, ele espanta a atmosfera maniqueísta que tende a nos levar a separar o mundo em bem e mal, né? Ele religa a nossa sensibilidade para o complexo da vida, né? Para nosso caráter de errante, nossa falibilidade, sem a qual nós não seríamos capazes, né? E, finalmente, o romanesco, eu acho que tem, nesse sentido, a mesma característica que o trágico, né? É romanesco porque é incerto, né? É romanesco porque é inacabado, é romanesco porque é uma história aberta, que mais ou menos como os livros, a gente vai lendo, né? A gente vai lendo a própria vida, escrevendo e atuando. A nossa posição é polivalente dentro da própria história, né? Porque para poder contar, a gente teve que ler antes. E, nesse sentido, a vida se aproxima dos textos. Eu acho que na antropologia filosófica do Riquet, isso é um traço que não é exagerado se a gente atribuir, né? E, né, se aproximando dos textos, sempre vai ter páginas, né? Diferentemente dos textos de ficção, que a gente chega na capa, fecha, terminou, a nossa história é uma história com a qual a gente vai estar envolvido enquanto durar, né? Então, eu acho que esse traço romanesco da existência humana é uma coisa que o Riquet incidentalmente exibe mais até do que gostaria. Eu acho que ele gosta. Eu acho que ele gosta que seja assim. Quando leio o Riquet, eu saio completamente convencido do caráter narrativo da existência, né, e a qualidade romanesca da vida.